Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria entrar mais uma vez na sua casa. Alegria redobrada porque você está abrindo a porta da sua casa para que nós possamos entrar com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. A nossa alegria e a nossa gratidão pela grande audiência, por mensagens que recebemos falando do nosso programa. Hoje o nosso programa é especial. Nós temos um amigo que está sempre no Brasil, Arnaldo Costeira, um irmão de Portugal. Ele é escritor, articulista, médium, e ele também dirige a ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Foi por 12 anos presidente da Federação Espírita Portuguesa. Esse nosso convidado é o nosso irmão Arnaldo Costeira. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, saúdo aos nossos telespectadores. É com muito prazer que estou aqui convosco mais um bocadinho, mais alguns minutos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito interessante, porque o nosso irmão, nós conhecemos ele do movimento espírita, mas ele também fez parte de um momento importante em Portugal. Para quem conhece a história em Portugal, sabe que 25 de abril de 1974 tem a famosa momento importante chamado o Momento dos Capitães de Abril. O nosso irmão vai contar um pouco sobre isso e vai também contar um pouco sobre as guerras, já que o nosso irmão foi coronel do Exército de Portugal. Teve em algumas guerras comandando e ele vai contar um pouquinho sobre o movimento espírita, a mediunidade na sua vida relacionado a esse trabalho de guerra. Arnaldo, como é que foi 25 de abril? Nós, em Portugal, estávamos a viver desde 1961 um problema grave em África, particularmente em Angola, depois de seguida na Guiné e em Moçambique. E esse problema, enfim, arrastava-se a uma altura em que, depois de algumas centenas de anos em que esses territórios estiveram integrados no Império Português, uns chamavam o Império Ultramarino, outros chamavam o Império Colonial, mas realmente, quer dizer, foi um período difícil porque Portugal teve que mobilizar, às vezes praticamente isolado de todo e qualquer apoio, quer da Europa, quer no mundo. E ainda por cima, nós vivíamos uma situação em que os movimentos chamados de libertação, aqueles que na altura estabeleceram o terror, particularmente em Angola, em 1961, estavam a ser apoiados por países interessados em explorar aquilo que era, digamos assim, as grandes potencialidades económicas, particularmente na altura de Angola. Nós podemos dizer que Angola era um território onde talvez houvesse as maiores jazidas de petróleo do mundo. E nós recordamos que em 61, 63, centenas e centenas de pontos de exploração do petróleo estavam lacrados à espera de oportunidades, digamos assim, para, como recurso, espalhar, digamos assim, esse produto que ainda hoje é importante. Então, quer dizer, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, quer a União Soviética, na altura, quer a China, estavam interessados em ocupar um lugar de destaque nessa exploração. E, portanto, nós éramos, de alguma forma, um obstáculo porque nós não cedíamos total e gratuitamente a exploração dessas jazidas. E nós sabemos como é que foram preparados os opositores ao regime português, na altura, e foram preparados fundamentalmente na União Soviética. E, portanto, em guetos, verdadeiramente em guetos, onde não podiam sair, mas recebiam, digamos assim, instruções, orientações materialistas na altura em vigor. E, portanto, foi essa guerra que começou em 1961 e que até condicionou, por exemplo, que o armamento fosse proibida a venda do armamento a Portugal, não aos movimentos, não é, que eram absolutamente apoiados por essas forças, mas até que movimentou uma autorização especial da Alemanha em ceder-nos a fabricação de determinado armamento ligeiro, com a condição de nós fornecermos o exército alemão
desse armamento. E foi uma luta tremenda, foi digamos assim, foi um sacrifício muito grande para os portugueses. Nós não podemos esquecer que mais de 1 milhão de homens estiveram ou foram comprometidos nessa guerra. É evidente que era pior para os militares do quadro permanente, se fossem oficiais ou fossem sargentos, porque nós fazíamos comissões de 2 anos e 1 ano em casa. E nessa época, 2 anos fora, não havia possibilidades económicas de nós podermos vir passar férias de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, ou até às vezes 1 vez por mês, como ocorre hoje nas missões de paz que Portugal e outros países, também o Brasil, desenvolvem no mundo inteiro. Portanto, quer dizer, essa questão criou um clima digamos assim, de grande depressão nos meios militares profissionais, e isso conduziu a quase uma exigência, uma imposição de que houvesse uma solução política para a guerra, porque as guerras só têm solução política. Nós vemos que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas ainda não acabou, porque os conflitos localizados, os conflitos em toda a parte, continuam a pertencer a essa ideologia da guerra de 39-45, porque as forças estão em oposição, os interesses mantêm-se, apoiados ora por um lado, ora pelo outro, chame-se-lhe comunistas ou fascistas, como se quiser dizer, e portanto, quer dizer, isso é de facto uma realidade. Mas é evidente que era insuportável, e nós os capitães, estávamos de uma forma mais intensa no centro do furacão, porque nós nem estávamos para cima, nos oficiais superiores, nem para baixo. E, portanto, estávamos numa situação quase de exigência contínua. Tínhamos que seguir comandando as unidades independentes, porque a guerra era desenvolvida fundamentalmente por uma quadrícula constituída por companhias, e as companhias eram comandadas por capitães. Claro que depois mexeram com a nossa profissão, chamaram oficiais no quadro não, oficiais milicianos, que não eram de carreira, e promoveram-nos, assinando com determinados benefícios, e deram a mesma equiparação aos oficiais do quadro permanente. O que quer dizer que, por exemplo, oficiais milicianos que não tinham qualquer carreira profissional no sentido universitário, que estamos a falar, acabavam por ultrapassar em antiguidade aqueles que eram do quadro permanente. Isso causou um mal-estar profundo, e passa a haver uma certa reivindicação de fim de justiça social e profissional, mas simultaneamente passa também a haver uma maior consciencialização, numa época em que Salazar era, digamos assim, a figura grada do movimento do Estado Novo. Salazar acaba por se afastar, por motivos de saúde, da chefia do governo, e sobe ao governo o professor Marcelo Caetano, que aliás depois acabaria por ter refúgio aqui no Brasil. E é nessa altura que nós tentamos que houvesse uma aproximação, uma solução, quando o general António Spínola, que naquela altura governava a Guiné-Bissau, quando publicou um livro que ia muito ao encontro das nossas expectativas, que era realmente, dentro daquilo que era um acordo geral, formar uma comunidade de países de língua portuguesa, que aliás está formada hoje, mas com outra dimensão. E, portanto, era essa a iniciativa que o general Spínola pretendia, e talvez fosse uma solução, progressivamente, uma autonomia dos países dentro de uma comunidade lusa, ou de descendência lusa, que realmente era capaz de ter trazido uma certa estabilidade e um certo equilíbrio. É claro que, no fundo, pressionado pelo poder político, pelo poder económico, o professor Marcelo Caetano acabou por inicialmente aceitar e depois não aceitar, e, portanto, quer dizer, tinha que haver uma posição forte que nós não podíamos contar, porque alguns dias antes, por volta de março, início de março, ou antes um pouco, os oficiais generais do exército português acabaram por prestar vassalagem ao governo, e isso fez com que houvesse uma fratura muito grande e nos impulsionasse aos capitães para tomarmos uma decisão, sabendo do descontentamento que havia no campo social, enfim, alguma miséria, havia uma situação dramática em termos sociais, não havia escola, não havia educação, era muito, muito difícil as pessoas terem acesso ao ensino, terem acesso à cultura, terem acesso à universidade. E, portanto, isto era um descontentamento tão generalizado que, praticamente, quando nós, em 7 de setembro de 1973,
fizemos uma reunião secreta, mas que toda a gente soube, porque ela foi seguida pelas autoridades. Nós tomamos uma decisão de virar a questão da reivindicação para uma questão política e levando às consequências que fosse necessário ter. E também aproveitando o momento em que o meu curso, que tinha cerca de 150 capitães, estava no intervalo entre as comissões. E, portanto, nós estávamos todos no continente e isso facilitou, digamos assim, uma programação de reuniões, ainda que fossem durante a madrugada, porque nós estávamos impedidos de nos deslocar a mais de 5 quilómetros e nós tínhamos às vezes que nos deslocar a centenas de quilómetros para as reuniões, mas nós tínhamos que fazer isso só pela calada da noite e não podíamos, não se podia saber que a gente estava a mais de 5 quilómetros. E, portanto, isso foi um sacrifício grande e, claro, conduziu a uma primeira tentativa que falhou, que foi em 15 de março, e depois, claro, até para libertar os nossos camaradas que estavam presos, levou-nos a arriscar tudo e a avançar no dia 25 de abril para, digamos assim, aquilo que depois chamaram a Revolução, mas que não foi de facto um golpe de Estado. Na verdade, Costeira, também se fala a questão do cravo. Gostaria que você explicasse, porque eu já vi você numa palestra falando que a história não é bem como se conta. Gostaria que você, que foi uma dos personagens que participou desse evento, contasse realmente o que aconteceu naquele dia. Naquele dia, pois, as vendeiras das praças tinham normalmente as flores e outras coisas para vender, só que naquela movimentação popular em direção aos locais, aos locais, digamos assim, da nossa ação, esvaziaram os mercados e não tinham forma de vender as flores. E como elas murcham de um dia para o outro, têm que ser vendidas, já é assim mesmo, é que é para murcharem, para comprarem outra vez no dia seguinte, o que aconteceu é que deram tudo o que havia. Eu estive mesmo na capital e não recordo essa coisa dos escravos, já não tinha sequer ideia dessa coisa dos escravos, tinha medo, tinha receio do que podia acontecer. E eu sei que foram distribuídas as flores, de uma forma indistinta, brancas, verdes, amarelas, de qualquer maneira. Foram distribuídas todas. É claro que quem estava organizado era o Partido Comunista e, naturalmente, aproveitou-se do vermelho das suas cores para projetar e divulgar e propagandear a Revolução Vermelha, a Revolução dos Escravos, que depois, pronto, foi montada quase em laboratório, quer dizer, e foi montada lá o cravo vermelho, na espingarda com o cravo vermelho, e pronto, aproveitaram-se, muito bem até, aproveitaram-se disso e projetaram a Revolução como fosse uma revolução comunista, que de todo não foi. Nós estamos entrevistando nosso querido irmão Arnaldo Costeira. Ele é conhecido em Portugal como Coronel Arnaldo Costeira, exatamente por ter participado do Exército e chegou ao grau de coronel. Fez parte dos capitães que teve esse momento político importante para Portugal, e ele está explicando realmente as dificuldades que eles tiveram na época, como foi, e você está ouvindo a história de Portugal contada e narrada por um personagem que esteve presente, não distante como um português comum, mas sim como um português, mas que estava à frente, junto com outros companheiros, nessas decisões que Portugal, então, tomou. Nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Como você sabe, nós estamos aqui com o nosso querido irmão Arnaldo Costeira. Ele é presidente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Ele é um dos seus fundadores e ele é o atual presidente. Essa instituição tem 41 anos de idade. Nosso irmão Arnaldo, além de tudo, é escritor, articulista, médium, palestrante e também escritor que tem trazido alguns livros importantes sobre a nossa doutrina. Nós estamos falando de um tema muito interessante sobre o 25 de abril e agora nós vamos falar sobre um pouquinho das guerras que ele participou defendendo Portugal. Irmão Costeira, em quantas guerras o irmão teve comandando? Tive por 3 vezes, embora a guerra fosse uma, em 3 frentes.
Eu estive primeiro em Angola, em 1967, 68. Aliás, curiosamente, quando pela primeira vez Divaldo Pereira Franco foi a Portugal, no mês de agosto, eu não estava presente, estava exatamente em África, mas foi aí que se iniciou digamos assim, um ressurgir do espiritismo em Portugal. É evidente que por alguns anos mais ele não conseguiu ir a Portugal, foi até banido, foi considerado persona não grata mais tarde, quando psicografou uma mensagem de um antigo bispo de Luanda, curiosamente, na língua nativa, e essa publicação fez com que o governo português o considerasse persona não grata e o impedisse de continuar a ir a Portugal. Em 68, em 69, eu penso que só em 70 ou 71 ele terá ido de novo na abertura marcelista. Mas é evidente que estive, de facto, nessa altura em Angola, depois voltei à Guiné-Bissau no período de 70 a 72, e depois em 75, 74, 75, já depois do golpe de 25 de Abril, diziam na altura que era para nós ajudarmos também à autonomia das colónias, à autonomia dos países, mas o que aconteceu foi que nós fomos mandados, 90% dos operacionais do 25 de Abril, fomos mandados para a África para nos calarem. Isso é aquela constatação que eu fiz e portanto, a partir daí até fomos, mas nem fomos nós que fomos nomeados para a maior responsabilidade, foram mais personagens ligadas politicamente mais para a esquerda. E, portanto, quer dizer, foram estas três frentes de batalha que eu participei. Conta um pouquinho essa experiência que você teve e algumas coisas com referência à mediunidade, que nós sabemos que teve momentos da mediunidade que te ajudou e muito. Bom, em 1967 eu estava um pouco distante de quaisquer ideias sobre o espiritismo. Nós conhecíamos a nossa companheira, queríamos casar passado um ano, mas realmente não fazíamos a mínima ideia que ela era espírita, que ela era médium, que a família toda estava ligada à doutrina espírita. Foi, por assim dizer, um aspecto secreto da nossa relação, porque havia um grande pavor, embora houvesse uma afinidade muito grande entre nós desde o início, mas havia um pavor de que eu descobrisse que eram espíritas e que isso movimentasse, já depois no casamento, movimentasse uma separação autorizada pela própria Igreja. E então, o que acontece é mais uma aproximação em 1970, quando eu fui realmente mobilizado para a Guiné-Bissau. A questão na Guiné-Bissau é muito curiosa, porque era a frente de combate mais difícil, talvez mais mortífera, podemos dizer mesmo assim. E então, quer dizer, era preocupante para qualquer família, era preocupante que, enfim, os seus filhos, os seus irmãos fossem destacados por esta frente de combate. E acontece que, realmente, numa ansiedade muito grande, eu me embarquei. Nós tínhamos uma relação muito especial desde 68, que estávamos casados. E então aconteceu que quando eu cheguei à província, na altura, eu tinha uma carta dela que me revelava que eu ia ser considerado um local bom, e ia ser colocado num local bom, mas em 24 horas, por causa de uma cunha, por causa de um pedido especial, não sei se a palavra aqui no Brasil também tem essa significação, eu iria ser deslocado de um lugar para um mau lugar. E, portanto, iria naturalmente ter esse choque, porque eu era contra as cunhas, mas a gente sabe que agora, que há algumas razões do passado, provavelmente terei feito alguma coisa nessa área, teria que merecer receber de volta. E eu fui, em 24 horas, realmente retirado do comando-chefe, onde iria ter um trabalho simples, e seria permitido levar a mulher e o filho, que tinha 2 meses naquela altura, e pronto, de repente deixei de ter essa possibilidade e fui destacado realmente para a frente de combate, num lugar muito difícil, muito isolado. Aliás, que tinha sido talvez os piores lugares da Guiné até aí, e pronto, e fui deslocado para ali. Mas a carta dizia, mas não te preocupes, vai correr tudo bem. Eu fiquei assim um bocado surpreendido, coitada, ela estava a querer me incutir alguma esperança, alguma tranquilidade, e pronto, e tomei essa coisa como tal, e pronto, lá parti lá para o meio do mato, curiosamente para comandar uma unidade que tinha 350 homens, dos quais 320 eram negros, eram africanos, e não falavam português. Era preciso falar um crioulo, era preciso um tradutor para eu saber o que é que eles pretendiam, o que é que queriam, etc.
Mas é claro, a vida continuou por aí. Tinha tomado a decisão de que eles que não falavam português e eram considerados na altura soldados de segunda, teriam que fazer o 4º ano, a 4ª classe, como nós fazíamos na altura, para serem soldados de primeira, e o seu salário passava a ser 5 vezes maior. Então, falando com os meus oficiais, com os meus sargentos, nós decidimos criar as escolas regimentais e levar os homens a aprender o português e o mais rápido possível a fazerem o tal 4º ano, para que as famílias, até porque eram casados, tinham lá as suas famílias, pudessem melhorar a sua situação. Tudo isto aparece numa forma que me surpreendia, porque, naturalmente, eu era assim, não mudei assim de um dia para o outro, mas já tinha esse espírito, mas os outros não tinham. Era uma obrigatoriedade de estar numa frente difícil, mas aceitaram e nós começamos nessa situação. E passado alguns meses, poucos, eu recebi uma carta em que a minha mulher, surpreendentemente para mim, dizia: falei com o teu pai. Quando eu li aquelas linhas no início, eu fiquei mais ou menos assim, até chocado, porque o meu pai tinha falecido 2 anos antes e eu não percebia porque é que ela falou com o meu pai. Não podia ser. Embora, enquanto ela era viva, eles tinham uma certa, digamos assim, uma certa afinidade que eu até me surpreendia, mas aquela coisa, falei com o teu pai, chocou-me, só que ela a seguir diz: falei com o teu pai, passa-se o seguinte. Ele contou-me uma conversa que teve contigo 2 anos antes, antes de morrer. E, de facto, era verdade. Em 1968, em março, eu tive uma conversa fechada, à porta fechada, em que ele me pediu algumas coisas, mas que me tinha falado sobre uma pensão que eu recebia da primeira comissão, que eu tinha para me casar, mas que ele teve, enfim, fruto das circunstâncias da vida, de um cancro que o enfrentou, e pronto, teve que gastar o dinheiro da minha pensão. E nessa conversa ele revelou-me qual era o valor, onde é que estava e que tinha sido gasto e os motivos por que tinha sido gasto. E realmente, 15 dias depois ele faleceu e não tivemos possibilidade de coisa nenhuma. Eu havia-lhe dito: deixe lá, quando estiver bom a gente conversa sobre o assunto. Esta conversa, com números, acaba por estar naquela carta que ela me escreveu. E aí eu fiquei muito baralhado, porque não fazia ideia do que é que aquilo queria dizer. E começa aí, de facto, a minha aproximação do Espiritismo. Embora tivesse estado ainda 5 anos para chegar a esse desidrato, a essa decisão. É claro que outras coisas houve enfim, a presença de desastres iminentes, como era o caso das viaturas que passavam na estrada sujeitas às minas anticarro, minas que eram envolvidas por madeira, não eram detectadas pelos detectores de minas tradicionais, e portanto nós tínhamos que os detectar com barras de madeira com uma ponta de ferro a picar a estrada, e certa feita, pois com certeza que eu ia para uma operação que eram 40 km, íamos fazer 16, 17 km de viatura e depois faríamos o resto a pé. E nessa marcha de viaturas eu acabei por ter que picar a estrada, íamos todos a pé. E alguém me sugeriu para mandar as viaturas embora, que estávamos a perder tempo, íamos para corta-mato. E eu disse: está bem, pronto, então sobem todos para as viaturas e vamos embora. Mas não era aquilo que queriam. O que queriam é que a gente fosse a pé, mas que não caísse no perigo das minas. E nós avançamos, talvez... mandei subir a estrada e disse: vamos embora de viatura. Ficou tudo preocupado, porque era perigoso, porque era muito perigoso, não era brincadeira. Até que 12 km depois eu gritei para parar a viatura, surpreendentemente, não me apercebi porque é que tive aquela atitude. A viatura travou e eu mandei saltar para a estrada, para ficarem a estrada, e realmente... quando os homens iam a picar 2 ou 3 metros à frente, eu disse: não é à frente, é aqui junto à roda. Começaram a pintar a roda. Quando espataram a primeira vara, estava uma mina, 5 centímetros da espoleta. A espoleta é uma coisa onde carregando faz explodir, neste caso, a mina. Assim, faltavam 5 centímetros para que houvesse essa pressão. É evidente que toda a gente ficou surpreendida. Aliás, começa aí uma consideração dos meus soldados de que eu tinha feito isso, que eu era feiticeiro, porque tinha descoberto realmente aquela iminência daquele desastre. E depois, é claro, há outros pormenores ao longo dessa comissão, nomeadamente que comigo em operações, eu saía 15 dos 30 dias do mês, eu saía para a mata em operações, mas assim, eu nunca ia, não, eu saía sempre à frente,
E então comigo nunca havia nenhum acidente ou nenhum incidente. Quando eu não ia, ou por motivos de serviço, ou por sair da companhia, havia incidentes uns atrás dos outros. E dos 10 mortos e 44 feridos que eu tive nessa campanha, pois nenhum morreu comigo, nem nenhum ficou ferido comigo. E, portanto, isso abria ainda mais essa decisão dos soldados. Eu tenho feito isso e não tinham medo, saíamos para qualquer lado, curiosamente falávamos no meio da parada, até às 2, 3 da manhã, sobre coisas do Evangelho, sobre coisas da vida espiritual. Os meus homens eram 80% muçulmanos. E nós falávamos naquela parada, falávamos de Jesus, falávamos da vida depois da morte. E eu não era espírita, nem pouco mais ou menos, nem conhecia nada do assunto. Então, mas era uma coisa curiosa, porque durante aquele tempo todo, os homens não iam para as valas à espera do inimigo. Nós ficámos ali a conversar e hoje eu interpreto como sendo realmente um ambiente de proteção que ali nos assistia e que dava campo e dava, de facto, a comprovação que aquela carta me tinha dado. Mas não te preocupes, que vai correr tudo bem. Interessante, Cossé. Estamos partindo para o final do nosso programa. Ainda temos 2 minutos. Queria que você ainda falasse mais um pouquinho da mediunidade, então, o quanto ela te ajudou, você está contando, e ela, então, foi muito importante na sua vida. Sim, eu interpreto isso como, por exemplo, aquele movimento, a minha ordem que dei e outras coisas que fiz. É claro, eu interpreto como sendo um envolvimento e uma intuição e uma inspiração para determinadas decisões que eu tomava. E que é claro que passado um ano, 140 homens passaram de soldados de segunda para soldados de primeira. As famílias viram melhorar a sua situação 5 vezes, quer dizer, e portanto houve um ambiente geral, porque havia população civil junto do nosso quartel, e portanto as pessoas sentiram uma confiança e quase que ao saírem comigo tinham quase a certeza que ia correr tudo bem. Quando eu não estava, tinham quase a certeza que ia correr tudo mal e dormiam nas valas. Portanto, isso eu vim a interpretar como sendo essa capacidade, digamos assim, de sentir a presença de pessoas, de espíritos que eram protetores. Na altura era o meu anjo da guarda, mas hoje, ou melhor, depois que entrei para a doutrina, constatei isso. Portanto, essa realidade depois vem, mais tarde, a ser mais clara quando começa a ser sugerido escrito de artigos para o jornal, artigos ou digamos assim, de diálogos ou de palestras, e depois, naturalmente, parece, no desenvolvimento, veio essa ideia de escrever para constituir livros. Arnaldo, nosso tempo acabou. Queria que você despedisse do nosso telespectador. É o nosso abraço fraterno. Provavelmente ainda voltaremos à vossa presença, mas é com muita alegria que estou sempre partilhando algumas coisas que podem até dar mais força, mais coragem, mais confiança naquilo que a doutrina espírita nos traz. Acabamos nesse momento com o programa ABC do Espiritismo. Um abraço carinhoso, até a semana que vem, e agradecemos ao nosso querido Arnaldo Costeira pela sua presença e pelos seus depoimentos. Um beijo no seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.